agora nós vamos começar o nosso estudo do Apocalipse, capítulo 10. Apocalipse, capítulo 10. Então, vamos lá, nós tivemos uma pausa de uma semaninha, né? Vamos relembrar o nosso último estudo. Nossos dois últimos estudos, né, têm sido sobre o toque das trombetas. Nós vimos os 7 selos e nós estamos vendo o toque das trombetas lá do Apocalipse. Então, nós temos aquelas características que já nos chamam a atenção, né? Nós vimos a abertura de 6 selos, aí tem um interlúdio, né? Tem é contado lá uma cena, aparece uma cena dos 144 mil na terra e dos santos no céu, que não tem nenhuma relação ali com selos, é como se fosse uma pausa. Aí tem a abertura do 7º selo, aquele silêncio no céu, e começa na sequência o toque das 7 trombetas. E a mesma coisa, 6 trombetas tocam, nós já estudamos, e de novo vai aparecer agora um interlúdio, né? Parece que é uma pausa, para depois a gente chegar na 7ª trombeta. Então, espero que os irmãos estejam lendo o Apocalipse. Nós estamos lendo com calma. Cada final de semana, um capítulo, né? Então, olha que interessante. E um ruim que a gente faz, muitas vezes, né, é ler a Bíblia assim, por pincelada, sabe? A gente lê hoje Mateus 24, amanhã lê Isaías 60, depois lê Gênesis 2. É interessante a gente ler na sequência, para a gente entender a obra por completo. Os irmãos sabem muito bem que a Bíblia, originalmente, não foi escrita com capítulos e versículos, né? Então, o Apocalipse é um livro corrido, né? Coríntios é um livro corrido, Mateus é um livro corrido. Foi inventado o capítulo e versículo séculos depois, muito depois, para facilitar a gente encontrar a passagem bíblica. Igual hoje eu vou falar para vocês, vamos ler Apocalipse 10. Aí fica fácil, né? Cada um pode pegar uma Bíblia, procurar o capítulo 10 e vai encontrar. Mas quando foi escrito, não tinha capítulo, né? Então, porque é um livro contínuo. Quando a gente lê só um capítulo isolado, a gente nunca pode esquecer que aquele texto tem relação com o que foi escrito antes e tem relação com o que foi escrito depois. Nós aqui estudando Apocalipse temos o privilégio de ler na sequência. Às vezes a gente não faz isso, né? E aí a gente começa a perceber mais beleza no texto. Como esse exemplo que eu dei, né? 6 selos, uma pausa, 7º selo. 6 trombetas, uma pausa, 7ª trombeta. Olha a estrutura textual que existe, né? É muito interessante. E hoje a gente não vai tratar de nenhuma trombeta, mas é dessa pausa. Tem o toque da 6ª trombeta e ali já virou um caos mundial, né? Nós vimos a última trombeta, que a 6ª trombeta que nós vimos, né? É aquele toque que está trazendo, liberando aqueles demônios que estavam amarrados no rio Eufrates e trazem uma destruição e uma mortandade sobre a terra. 5ª trombeta, nós vimos aqueles gafanhotos, demônios também, que picam as pessoas com a ferroada de escorpião, e as pessoas desejam morrer e não conseguem. Aí vem a 6ª trombeta, vem também ali um exército de demônios, e esses causam morte, aí já existe morte, né? E mata uma grande quantidade das pessoas na terra, e aí João terminou falando, mas elas não se arrependeram das suas idolatrias, das suas prostituições, das suas feitiçarias, dos seus assassinatos, né? Então esse é o quadro que nós estamos. Aí agora qual é a tensão? É agora que parece coisa de filme, sabe? No filme, quando parece que vai vir o final da cena, aí tem aquela pausa, você fala o que está acontecendo? Aí depois vem o final. O Apocalipse faz isso com a gente, né? Tocou a 6ª trombeta, aí agora você se espera. Vai vir a 7ª, né? Vai vir o fechamento da história. Aí ele faz uma pausa e conta outra coisa, para depois vir a 7ª trombeta. Então hoje nós vamos analisar essa pausa que foi dada, que é essa história aqui, ó. Então, nós temos aqui o Apocalipse 10. É um capítulo muito curto, tem 11 versículos apenas, né? Então, vamos ler e aí a gente começa o nosso estudo. Vi outro anjo forte, deixa eu ampliar aqui um pouquinho,
lembrando da irmã Silvia, né, que aquele dia comentou que é bom a gente ampliar, estou dando uma ampliada aqui para ver se melhora aí, mas é Apocalipse 10, versículo 1 a seguir. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Pausa aqui. Não pode esquecer, hein? O que eu peço para os irmãos? Fecha os olhos e imagina a cena, tá? Depois a gente vai para a interpretação. Imagina você olhar e ver um anjo descendo do céu. Esse anjo está envolvido numa nuvem. Ele tem um arco-íris em cima da cabeça. O rosto dele é como o sol. Você já olhou para o sol? Sabe quando você olha para o sol e volta o rosto, assim, da luminosidade ser tão forte? Então, o rosto desse anjo era como o sol. E as pernas dele parecem colunas de fogo. Tenta imaginar a cena. É um negócio assim, do surrealismo, né? Surreal. Tenta imaginar essa cena. Os anjos que a gente imagina não parecem com esses, né? A gente não imagina geralmente um anjo que parece uma pessoa, geralmente uma roupa branca, né? Asas, né? Assim que a gente imagina, né? Mas imagina esse anjo do Apocalipse aqui. Ele está descendo do céu, ele é forte, um anjo forte, descendo do céu, envolvido numa nuvem, tem um arco-íris em cima da cabeça dele, o rosto parece o sol. Então, se você olhar, você não consegue olhar por muito tempo. Brilha intensamente. Tem as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Não se esqueça que nessa época não existe livro como hoje. Quando a gente lê, assim, na nossa tradução, né, que está numa linguagem para a gente entender, a gente pode imaginar um livro como esse daqui. Deixa eu pegar aqui um livro pequenininho que eu tenho aqui. Estou com um livro pequenininho aqui. Você pode pensar um livrinho, né? Um livrinho pequeno. Ou como aquele que a gente recebe na igreja, aquele pão diário, né? É um livro pequeno, a gente imagina algo assim. Só que nessa época, todos os livros eram rolos, né? Como aquele que a gente já explicou da abertura dos 7 selos, que tinha um rolo na mão. Deus estava com um rolo, né, na mão e o cordeiro tomou. Aqui é um livrinho, então é um rolo pequeno. Se fosse numa visão de hoje, seria um livrinho pequeno, talvez como esse que a gente vê ali na entrada da igreja, né, do pão diário, alguma coisa do tipo. Mas naquela época não tinha livro com as páginas como esses que nós temos, né, hoje, que a gente tem as páginas desse formato aqui. Mas era um rolo, então, mas era um rolo pequeno, era um livrinho pequeno, na mão do anjo. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. O anjo desceu, tem um livrinho na mão, um rolo pequeno, e ele pisa na terra. Um pé, uma perna, né, no mar e outro pé, outra perna voltada para a terra. Então, ele está entre o mar e a terra. Se você imaginou um anjo pequeno, pode imaginar um anjo maior agora. Porque, aparentemente, não é ali como se você conseguisse fazer isso, que a maré fica indo e voltando, né? A interpretação aqui, o entendimento melhor, não é bem ali na praia, na divisão da água. Parece que é um anjo grande, gigantesco mesmo, que consegue pisar no mar e na terra ao mesmo tempo. Então, parece que ele tem uma altura muito grande, tá? E bradou em grande voz, como ruge um leão. A voz desse anjo foi alta, ele deu um brado que parece um leão rugindo. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Irmãos, vocês estão percebendo como o Apocalipse, ele até imaginar é difícil? Imagina, o anjo falou, parece um leão rugindo. E quando o leão fala, os 7 trovões também falam. Vocês já ouviram o trovão falando? Aqui no Apocalipse. 7 trovões falam. Tá? Desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Verso 4. Logo que falaram, olha, os trovões estão falando, irmãos. Logo que falaram 7 trovões, eu ia escrever. Aí você deve ter pensado, não, pastor Alexandre, né? O trovão, não é que o trovão falou, o trovão só fez o cabrum, né? Só fez o barulhão. Não, o trovão falou palavras inteligíveis e João queria escrever. É trovão que, já viram o trovão falando?
aí na Bíblia, né? Então, olha, vou repetir o 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelo século dos séculos. Aqui dá pano para manga, hein, irmãos? Vocês já ouviram? Quantas pessoas já falou para alguém assim, é pecado jurar, não pode jurar? Até um anjo jurando aqui. Olha aí, não é? Não pode jurar, não jura, né? Tem um anjo jurando aqui, né? É claro, é calma, tá? É fácil, né? Quando Jesus falou para a gente não jurar, mas o nosso sim é sim, o nosso não é não, Jesus estava mostrando que a gente não precisa fazer um juramento para confirmar a nossa palavra. A nossa palavra ela é tão forte que não precisa de um juramento. Pessoas que têm um caráter de Deus em suas vidas, elas vão cumprir o que falaram, né? Mas esse anjo está jurando. Então, olha só, o verso 6. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto nele existe. Olha o juramento do anjo. O que ele vai falar? Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Mas qual que é a trombeta que a gente está faltando estudar? A 7ª. Nós vimos 6. Olha, o anjo está mencionando a 7ª trombeta, que não tocou ainda, né? Repetindo o 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Verso 8. Agora é o segundo parágrafo, tá? Então nós lemos um parágrafo, agora o segundo parágrafo. E a voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, olha que interessante, está no plural, me disseram. Ele primeiro ouviu uma voz do céu, 2 vezes uma voz do céu fala com ele, ele conversa com esse anjo, que é um só, mas agora a resposta vem no plural, me disseram. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. E aqui acaba o capítulo. Agora vamos analisar algumas coisas aqui. Aqui na introdução eu coloquei justamente o que eu já comentei com os irmãos, né? Que nós estamos em um interlúdio. Esse interlúdio, ele é maior, tá? Ele não acaba aqui. Então, na semana que vem, eu ainda vou falar mais um pouco do interlúdio. Interlúdio é um período, tá? Uma pausa entre um acontecimento e outro. Então, entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, temos 1 capítulo e meio de história. O capítulo 10 não faz parte das trombetas, e nós vamos ter ainda do versículo 1 ao 14 do capítulo 11, ainda uma outra história que não tem a ver com a 7ª trombeta, tá? Então, olha só, o capítulo 10 inteiro e o capítulo 11 até o versículo 14 é uma pausa entre a 6ª e a 7ª trombeta. Então, nós temos essa pausa aí para a gente analisar. Então, hoje nós estamos analisando aí o capítulo 10. Primeira coisa que chama a atenção, o anjo desce do céu. Irmãos, vocês que estão acompanhando as aulas desde o começo, né? Essa segunda parte, né, que é o capítulo 4 do Apocalipse, olha que coisa interessante. Agora eu quero pegar vocês que estão aí atentos na leitura, né? Olha só, no capítulo 4, lembra da história do capítulo 4? O João olha para o céu e vê uma porta aberta, não foi isso? E uma voz diz, sobe para cá.
E ele diz que, na mesma hora, em espírito, ele já estava no céu. Então, no capítulo 4, João tem um arrebatamento, ele vai para o céu. Né? Vou falar como Paulo. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele diz que foi um arrebatamento que, em espírito, ele estava no céu e ele vê o trono de Deus montado lá no céu e ele vai ver muitas coisas no céu. Capítulo 4, João vê a porta no céu e sobe para o céu. Agora, olha que interessante esse capítulo aqui. Vi outro anjo forte descendo do céu. Irmãos, João não está mais no céu. Quando que ele desceu? Não sabemos. No capítulo 10, João vê o anjo descendo do céu. A ideia aqui não é que ele está no céu vendo o anjo descer, porque ele vai conversar com esse anjo. Lembra? Na sequência? Que a voz do céu fala para ele, João, vai até o anjo e pega o livrinho. E ele vai até o anjo que está pisando na terra e no mar. Então, aqui no capítulo 10, João já está na terra e não está mais no céu. Qual foi o momento que João saiu do céu e voltou para a terra? Não é mencionado. Simplesmente a visão muda. Sabe quando você está sonhando e você está num lugar e de repente o sonho já muda e você já está em outro lugar e você nem sabe como foi parar de um lugar para o outro? Né? Às vezes a gente está sonhando que está em casa, sei lá, e você abre a porta, sai para fora, você não está no seu quintal, você já está na igreja, está em outro lugar. Parece que é algo desse tipo que acontece com João, nessa experiência, dessa visão que ele tem. E lembra que eu disse, João, ele é visionário, ele é chamado de profeta, aqui mesmo ele é chamado de profeta, mas ele também é o vidente no sentido positivo, não no sentido aí místico, né, que existe nessas religiões não cristãs, tá? Mas aqui João é aquele que vê, muitas vezes ele fala que ele viu. Olha como começa o primeiro versículo, vi. Ele sempre fala que vê coisas, eu vi, né? Ele não é o tipo de profeta do Antigo Testamento, como Isaías, que de repente vem uma palavra de Deus e ele profetiza. João está vendo coisas. Se aproxima muito de Ezequiel, que vê coisas, ou outros profetas também. Mas aqui ele é muito visionário. Ele tem mais coisas para dizer que ele viu do que profecias, né? Claro que toda essa visão tem um significado profético, mas muitas vezes não tem a interpretação. Tá? E o que João vê? Ele vê o anjo descendo na terra, para a terra. Né? Então, João já está na terra. Olha lá o versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com arco-íris em cima da cabeça, o rosto como o sol e as pernas como coluna de fogo. Ok? Então, João está na terra. Isso mostra o quê? Que a linguagem apocalíptica ela é fluente. O vidente é aquele que vê, tá? Vê visão, tá bom? Então, o vidente pode mudar em visão do céu para a terra sem dar explicações. É o que acontece. Na visão, João anda pela história, ele vai para o futuro, João vai ver a Nova Jerusalém descendo do céu. João vai ver a morte e o diabo sendo lançado no lago de fogo, coisas que não aconteceu, mas João já viu. Olha que interessante. No Apocalipse, o vidente, o profeta, o visionário, ele desliza no tempo e ele desliza no espaço. Ele está no céu, ele está na terra, ele está no presente, ele está no futuro. Parece que ele caminha, parece que tempo e espaço já não tem poder sobre a vida de João no momento em que ele está tendo a experiência da visão. Tá bom? Um anjo ou Jesus, né? Não sei se os irmãos têm alguma dúvida, né? Se você parar para pensar, às vezes a gente lê o Apocalipse e não para refletir, justamente porque é um livro difícil, né? Mas esse anjo, ele se parece com Jesus, tá? Alguns até sugeriram que esse anjo pode ser Jesus, mas de um modo geral, a maioria dos teólogos, e eu também vou dizer isso, tá? Não é Jesus que está aqui, mas ele se parece com Jesus. Por que ele se parece com Jesus? Vamos ver aqui. Ó. Primeiro, esse anjo está envolto em nuvens, com arco-íris, rosto como o sol e pernas de coluna de fogo. E quando ele fala, ele ruge como um leão. E ele tem um livrinho na mão. Quantas dessas coisas nós já vimos em Jesus? No Apocalipse, no capítulo 1, Jesus tem um rosto como o sol. No Apocalipse 1, as pernas de Jesus
é como um latão reluzente que é aquecido no fogo. 2 colunas que parecem de fogo. Né? Esse anjo está envolto em nuvens. Em Atos está escrito que Jesus subiu ao céu envolto em nuvens. E 2 anjos apareceram para os apóstolos e falaram: esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Esse anjo fala como leão. Jesus é chamado de leão da tribo de Judá, ok? Esse anjo tem um livrinho na mão. Lembra que Jesus pega da mão de Deus o livro também? Então esse anjo ele tem semelhanças com Jesus. Só que nunca no Apocalipse Jesus é chamado de anjo, tá? Não se esqueça, entretanto, que a palavra anjo é a mesma palavra para mensageiro. Tá? E aí é o contexto que vai nos mostrar se esse mensageiro é humano ou é divino. Mas a palavra anjo em grego, ela tem a ideia de alguém que leva uma mensagem, é um mensageiro. Ok? Bom, apesar da semelhança, não significa que ele é Jesus. Mas mostra como que um ser celestial, né, um ser angelical, ele é diferente, ele é glorioso. Né? Ele não é adorado. Vocês vão ver que esse anjo, João não vai adorá-lo, João não vai se voltar para ele como João se voltou para Deus e para Jesus nas outras visões. E esse anjo aqui ele não tem nenhuma outra tarefa a não ser trazer o livrinho. Então ele é um mensageiro, tá? Mas ele tem semelhanças com Jesus, isso é muito interessante. Isso mostra a glória celeste que de Deus emana para os seres celestes que estão diante do trono. Nós um dia vamos experimentar isso, irmãos. Não sei em qual medida, mas a Bíblia diz que nós seremos revestidos da imortalidade, que o nosso corpo será transformado. A Bíblia diz que nós vamos passar por uma transformação muito interessante. Daniel diz que nós vamos brilhar como estrelas no firmamento. Olha esse anjo aqui, tem um rosto que brilha como o sol. Nós vamos ter muitas semelhanças nessa transformação. Não sei dizer quantas e quais, mas nós seremos transformados de um modo glorioso também. Agora, algumas coisas sobre esse anjo. Ele desce envolto em nuvens, tem um arco em volta da cabeça, o rosto de sol e coluna de fogo, as pernas. Né? Primeira coisa é que as nuvens é o carro de Deus. Vocês sabiam disso, irmãos? As nuvens é o carro de Deus? Calma aí, irmãos, eu não estou inventando isso, não. Está no Salmo, tá? É uma linguagem poética, é poesia, tá bom? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em todo lugar. Deus não precisa pegar um carro, Deus não chama Uber, tá bom? Mas na linguagem poética dos Salmos é dito que as nuvens é o carro de Deus. Está lá no Salmo 104, versículo 3. Eu não coloquei aqui, não coloquei aqui o Salmo, mas no Salmo 104, 3, diz que Deus vem nas nuvens, que usa a nuvem como carro. Em Daniel, no capítulo 7, versículo 13, diz que o Filho do Homem, ele vem na nuvem. E nós temos também em Atos, o mesmo texto que eu já citei, né, quando o anjo diz para os apóstolos que esse mesmo Jesus que vocês viram subir nas nuvens, Jesus sobe nas nuvens, ele vai voltar. Então, as nuvens na Bíblia, muitas vezes elas parecem que é um meio de transporte divino. Né? É como se Deus, no Salmo, vem nas nuvens, Jesus em Daniel vem nas nuvens. Né? Então, é como se Jesus sobe nas nuvens, agora um anjo desce em volta às nuvens, parece que é como se fosse o transporte celeste. O que significa isso? Esqueça que é uma visão aqui, né? É a presença de Deus vindo. Deus está em todo lugar, é evidente, mas a presença de Deus ela pode estar de um modo diferente. Por exemplo, o irmão Celso está aqui na aula agora, estou vendo ele ali. Só que o irmão Celso está aqui como ouvinte, e eu estou aqui como alguém que fala. Poderia ser o contrário, o irmão Celso falando e eu como ouvinte. Então, a nossa presença está de uma forma diferente. Eu estou presente para falar, o irmão Celso está ali ouvindo. Deus está presente em todos os lugares, mas a presença de Deus se manifesta de formas diferentes. Né? Deus está presente para socorrer, Deus está presente para livrar,
Deus está presente para julgar, para exercer juízo. Então, a presença de Deus se manifesta de forma mais intensa, se revelando ou apenas testificando, né? Então, quando Deus fala assim, eu não estou mais contigo, né, porque vocês me abandonaram, significa que Deus não está mais ali vendo o que acontece? Não, né? É a presença especial de Deus que muda. E aqui as nuvens estão em volta no anjo e ele desce. Só que tem uma coisa interessante aqui, né, que eu destaquei, né? Nesse caso, a nuvem parece que é a roupa do anjo. Porque o anjo está envolvido em nuvem. É como se fosse uma roupa do anjo. O que ele vai ver é as pernas do anjo como fogo, ele consegue ver a mão do anjo, que segura um livro, e o rosto, que é como o sol. Mas o texto, ele diz assim, olha lá, viu outro anjo forte descendo, envolto em nuvens. As nuvens envolvem o anjo, mas ele consegue ver o rosto, as pernas e a mão do anjo. O que nós temos mais aqui? O arco-íris. O arco-íris. O arco-íris na Bíblia, ele vai ser símbolo da aliança de Deus com o homem, desde lá o pacto com Noé. Mas, pensando aqui no Apocalipse, o arco-íris é aquilo que decora o trono de Deus. Nós temos em Ezequiel, no capítulo 1, versículo 28, e nós temos também no Apocalipse, no capítulo 4, quando é descrito o trono de Deus, é falado que um arco-íris está em volta do trono. Esse anjo tem em volta da cabeça dele um arco-íris, o que significa que esse anjo ele traz consigo a presença de Deus. É um anjo que traz em si, que carrega consigo a presença de Deus. Se fosse para a gente fazer uma aplicação para a nossa vida tem que ser assim, né? A nossa vida tem que carregar a presença de Deus. Vocês se lembram de Moisés, que o rosto de Moisés brilhava? Não é isso? Moisés esteve na presença de Deus e quando voltou, o rosto dele brilhava, né? A nossa vida também tem que ser assim. A nossa vida tem que carregar esse arco-íris, tem que carregar essa presença do trono de Deus. Esse anjo é um anjo glorioso, né? Ele vem com marcas da presença de Deus, do trono de Deus. Esse anjo tem um rosto como o sol, que lembra o Senhor Jesus glorificado. Nós temos tanto em Daniel, como nós temos em Mateus, como nós temos lá no começo do Apocalipse, Jesus tendo um brilho como o sol. Tá? Na transfiguração, Jesus é comparado com o sol, transfiguração lá no monte, e nós temos no Apocalipse também mencionado algo parecido lá no capítulo 1. Tá? As pernas como coluna de fogo, também parece com Jesus. Agora vamos lá. Esse anjo, ele parece ser um anjo gigantesco, né? Porque ele coloca uma perna no mar e uma perna na terra. Ele desce do céu, ele vai colocar uma perna no mar, uma perna na terra. A perna do anjo, irmão, é coluna de fogo. Agora me explica como essa coluna de fogo entrou no mar, meus irmãos. Esse anjo é coluna de fogo, a perna dele é como coluna de fogo, ele pôs no mar. Não tem nenhum problema, irmão. Se Moisés viu uma sarça que queimava e não se consumia, né, a perna de fogo não tem mar que apague. Né? Mas o que significa isso? Por que é uma perna no mar e uma perna sobre a terra? Aqui é um significado que não tem muito problema, tá? Como eu disse, eu sou muito cuidadoso em dizer o que significa o Apocalipse, tá? Mas aqui não tem muito problema. O significado aqui está em uma mensagem que esse anjo traz, que é universal. A ideia de terra e mar é como se falasse a totalidade da nossa realidade humana. Vocês se lembram de Jonas? Quando Jonas estava lá no barco, né? E o barco estava quase para virar, e aí perguntaram para Jonas, Jonas, quem é você? Qual é a tua ocupação? Qual é o teu Deus? E Jonas vai mencionar que o Deus dele é o Criador do céu, do mar e da terra seca. Aqui no Apocalipse, como que está o final desse capítulo aqui no Apocalipse? Né? Aqui vai ser, quando o anjo levanta a mão e jura, aquele que é o Criador do céu, da terra e do mar. É como se a gente estivesse falando, o céu é o lugar onde está Deus e os anjos, mas o mundo dos homens é a terra e o mar.
É o mundo dos homens, a terra e o mar. A ideia de um anjo coloca uma perna na terra e uma perna no mar, a ideia é mostrar que a mensagem de Deus ela é universal. Ela é para ser espalhada, ou a mensagem que o anjo traz, pelo menos, não é só para Israel, não é só para a igreja. A mensagem de Deus é universal. Ela deve cobrir o planeta inteiro. Seria algo nesse tom quando nós encontramos a menção de terra e mar. Tá? O anjo ele vai vir para renovar a missão profética de João e ele traz mais revelações do julgamento divino, né? E aqui eu coloquei, ó, englobando o mundo todo com seus pés, né? Então está debaixo dos pés da missão desse anjo que na verdade ele traz a missão para João, né? O anjo deixa claro que sua mensagem é para o mundo inteiro, além de mostrar o seu tamanho gigantesco. Então, a ideia aqui, como eu disse, não é de uma pessoa que para ali na praia e coloca um pé no mar e outro pé na areia. Né? Nós temos ali a onda indo e voltando. Não. É que é a ideia de um ser maior, que consegue pisar de fato no mar e pisar de fato na terra. Tá? Na sua mão tem um pequeno livrinho. Irmãos, eu encontrei um paralelo aqui muito lindo com os salmos que nós vamos ler já já. Tá? Na sua mão ele tem um pequeno rolo, um pequeno livrinho, mas já vem aberto. Olha que legal. Quando João vê o primeiro livro, o livro está selado, lembra? O livro está selado e ninguém consegue abrir. Vem o Cordeiro de Deus e abre o rolo. Só que, irmãos, parece que vocês vão ficar curiosos, tá? Eu já falei que Jesus abriu o livro, os 7 selos, mas a gente não sabe o que está escrito. Não é isso? Cada selo que abre, acontece alguma coisa, mas não é o livro ainda sendo lido. E depois a gente não sabe o que está escrito no livro. Sugere-se que é os acontecimentos das 7 trombetas, mas não está escrito o que é isso. Simplesmente começa a dizer as trombetas. Agora, irmãos, fiquem tranquilos. Um anjo desceu do céu com um livrinho na mão. O livro está aberto. Só que tem um problema, irmão. A gente também não pode saber o que está escrito nesse livrinho. O livro vem, mas a gente não sabe o que está escrito nesse livro. E a gente também não vai saber uma coisa que só João ouviu, e João queria escrever e não foi permitido. Né? Então, olha, os mistérios do Apocalipse continuam, mas aquilo que nós temos que saber está revelado. Né? É interessante, né, que o anjo tem na sua mão um pequeno livro aberto e desenrolado. Isso significa que ele trouxe a mensagem aberta para João. Né? A mensagem veio livre, veio aberta. João pode ver, está aberto o livro, está na sua frente. Pode olhar. Né? Isso significa também uma outra coisa. O livro é pequeno. O que significa um livro pequeno? A mensagem é pequena. Eu tenho aqui um livro enorme, um livro grandão. Estou lendo esse livro aqui já tem meses, irmãos. Estou quase acabando ele. Ó. Esse livro aqui tem mais de 1.200 páginas. A mensagem é grande, né? Aí você pega um livro pequenininho aqui, ó, por exemplo, um livro fininho, ó, 100 páginas, você lê rápido. O que quer dizer aqui no Apocalipse? Olha como tem coisa que é fácil de entender na visão, né? Livro pequeno, a mensagem é pequena. Não é mais aquela mensagem enorme que nós temos lá atrás. Significa que é uma mensagem pequena. Por que a mensagem é pequena agora? Porque nós já estamos chegando no desfecho final da história. Já foi lido, né? Nós já lemos 6 trombetas, só falta uma. A ideia aqui, ó, a história, não a história agora, mas a história ali onde até João já viu, grande parte ele já contou. Primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, já foi até a 6ª, só falta uma. Então agora a mensagem se abrevia, é como se fosse isso, tá? Mostra que é uma revelação limitada para um período de tempo curto. Você lê rápido a mensagem. Agora parece que é tudo misterioso, né? Mas vai ficando cada vez mais misterioso. O Apocalipse é assim. Abra sua mente para os mistérios, tá? Entenda até onde Deus te iluminar, mas sempre com essa responsabilidade de não ir além, tá bom? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, eu falo toda hora isso, eu quero que vocês guardem isso. A Bíblia é uma revelação. Primeiro, entenda só a revelação. É essa visão e acabou.
Depois a gente começa a tentar entender além, que é o seu significado. Algumas coisas é fácil e eu estou explicando. Outras coisas são hipóteses e outras coisas permanecem mistério, né? Então, primeiro você analisa. Então, João vê tudo isso. Esse anjo tem o livrinho e esse anjo vai falar. E, de repente, depois que o anjo fala, 7 trovões falam. Como assim, irmão? Olha só que coisa interessante. 7 trovões vão falar. 7 trovões falam. Esses 7 trovões, provavelmente, é uma referência do Salmo 29. Olha que bonito, irmãos. Presta atenção. Eu vou ler para os irmãos o Salmo 29. Eu coloquei aqui, tá? Mas não esqueça, Apocalipse. 7 trovões que falam. E isso é uma palavra que vem de Deus, é uma mensagem que vem de Deus. Agora vamos ler aqui o Salmo 29. A voz de Deus na tempestade, Salmo de Davi. Versículo 1. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Agora, a partir do verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Olha o versículo 3. A voz do Senhor vem trovejando. O que nós temos no Apocalipse? 7 trovões que falam e nós temos a palavra vindo do céu, né? A voz vem do céu também. Nesse salmo, que eu vou continuar lendo, olha quantas vezes tem a voz de Deus. 7. E quantos são os trovões? 7. E a voz de Deus aqui começa no meio do quê? Dos trovões. Irmãos, João era judeu e nós temos uma cultura judaica e nós temos a revelação que vem do meio do judaísmo, né? Então, muito possivelmente, nós temos uma inspiração ou um reflexo do Salmo 29. Olha, vou voltar aqui do versículo 3. Olha a voz de Deus falando, e é uma voz poderosa. Versículo 3. Eu já destaquei em amarelo a voz de Deus, né? São 7 vezes. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. Verso 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como o rei, o Senhor preside para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Nesse salmo, a voz do Senhor é uma voz majestosa e nós temos ali vislumbres de um Deus juiz. É um Deus rei, mas olha o impacto da voz de Deus. Quando Deus fala, as árvores quebram. Vocês já viram quando cai um raio do céu e quebra uma árvore no meio, ou um vento dobra uma árvore? Os cedros, é como se quando Deus falasse fosse tão impactante como uma onda de força que faz árvores dobrarem ao meio. Quando o Senhor fala, o deserto treme, é como se causasse um terremoto. Quando Deus fala, sai chamas de fogo, né? Quando Deus fala, é como se os animais que estão para dar cria, na hora tremessem e conseguissem dar à luz. Deus fala e a natureza gera vida. Olha que coisa. E aqui parece que é uma voz que dá medo, né? Faz tudo tremer. Mas o templo de Deus responde glória. E aqui diz que Deus preside o dilúvio. O dilúvio é aquela força violenta das águas que vem como num juízo massacrando tudo. Só que Deus preside o dilúvio. Isso é majestoso. Dilúvio dá medo.
Sabe, enchente? Imagina uma enchente mundial. Dilúvio dá medo. E lá no Gênesis é Deus que envia o dilúvio. Aqui no Salmo, tem um pastor que fez uma mensagem sobre esse texto muito bonita, né? O Deus que preside o dilúvio. Deus preside, ele dirige o juízo. Nós temos o que aqui no Apocalipse? O juízo de Deus caindo, só que nada foge da justiça de Deus. Por isso que eu digo, o Apocalipse ele é um livro que parece que dá medo, se você não entender o lugar do povo de Deus. Todo esse juízo que está acontecendo é como se saísse do trono de Deus, mas o Apocalipse mostra Deus no trono. Olha o Salmo, Deus é rei. Olha o Apocalipse, Deus está no trono. Então nós temos aqui esse reflexo do Salmo 29, aqui nesse texto que eu achei muito legal compartilhar com os irmãos. E o povo de Deus, ele não sofre com dilúvio, não sofre com terremoto, não sofre com juízo. Olha o versículo 11, o Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz o seu povo. Esse salmo não parece um salmo apocalíptico, né? Mas ele tem um reflexo muito interessante com o Apocalipse, sim. Tá? A gente parar para pensar em todo ele. Bom, e bradou em grande voz como ruge um leão. Quando esse anjo fala, parece a voz de um leão na selva rugindo. Né? E quando esse anjo fala como leão, é que vem os 7 trovões. Vamos pensar, irmãos. Vocês já repararam que o Apocalipse usa muito o 7, né? E o que significa o 7, eu já falei que significa a plenitude, tá? 7 e o 4. O 4 significa algo mundial, né? As 4 direções, norte, sul, leste, oeste, tá? E o 7, ele também significa algo inteiro, algo completo. Lembra, desde a criação, Deus cria e fecha toda a criação no 7º dia. No 7º dia descansou da sua obra. Então, o 7 é como se fosse um fechamento completo, perfeito. Agora veja só, aqui no Apocalipse. Nós temos 7 trovões, ok? Então nós temos o seguinte, olha, no profetismo, o rugido do leão e a voz de trovão constitui a metáfora para a voz do juízo que se aproxima. A diferença está somente no número, nos 7 trovões que se desenrolam na plenitude do juízo. Por que é 7 trovão? O leão fala e vem 7 vozes de trovão. Leão aqui é como se fosse o rugido do juízo chegando. E agora vem 7 trovões como se fosse a plenitude do juízo de Deus. Eu me lembrei de Amós e eu coloquei aqui um texto de Amós que fala do leão. Nós temos aqui o rugido do leão no Apocalipse e o profeta, né? Olha como está aqui no livro de Amós. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho? Leãozinho é o leão jovem, tá? No covil a sua voz, sem nada ter apanhado? Cairá a ave no laço em terra se não houver armadilha? Então, o profeta Amós, ele começa a dizer uma série de coisas mostrando que existe uma causa. O que acontece tem uma causa. Se o leão rugiu, é porque tem uma presa. Se o leão se levantou no covil, é porque tem algo para ele apanhar. Se uma ave caiu, é porque tinha um laço para pegar. O que Deus faz não é apenas algo pelo seu capricho. Todo o juízo de Deus que vem como uma reação às ações dos seres humanos. É mais ou menos isso que Amós quer mostrar. Mas olha o versículo 8, que é o que eu quero destacar. Tá? O 7 e o 8. Aqui o 7, né? Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo. Sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Nós vamos observar essa palavra aqui nesse capítulo, a ideia do segredo, do mistério, tá bom? E o versículo 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Então, o rugir do leão, ele lembra o juízo de Deus chegando, anunciando a mensagem profética. Sobre os 7 trovões,
nós temos aqui vários setes no Apocalipse que eu já disse, né? Nós temos, por exemplo, 7 Espíritos de Deus, 7 tochas diante do trono de Deus, 7 chifres do Cordeiro, 7 olhos do Cordeiro, tudo próximo dessa visão. E agora 7 trovões. Aí quem quiser aumentar vai lembrando, né? 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 vezes bem-aventurado, 7 vezes ao que vencer, muitos setes. O 7 é a ideia do completo, do pleno. Então, os 7 trovões aqui é o trovão do juízo da mensagem de Deus. João é proibido de escrever o que ele ouviu. Aqui nós temos uma memória do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês se lembram? Quando Paulo tem aquela experiência de arrebatamento ao terceiro céu, e Paulo vai dizer que ele ouviu coisas inefáveis, que ao homem não é permitido dizer. E a gente ficou só na curiosidade de saber o que Paulo viu e ouviu. Mas Paulo disse que não podia escrever. E João vai fazer a mesma coisa. João ouve 7 mensagens e João queria escrever. E uma voz do céu falou: João, não escreva. O que isso significa? Né? Que tem coisas que são particulares de Deus com seus servos e tem coisas que não nos foi dado conhecer. Isso nos mostra que tem coisas que nós temos limitações e nós temos que respeitar essa limitação. Irmãos, por favor, não vá além do que Deus deu. Eu estou fazendo o estudo do Apocalipse com os irmãos e tem gente, aí alguém pode até achar o meu estudo muito simples, né? Porque tem coisa que eu não falo, porque tem coisa que não dá para saber se é. Tem gente que faz estudo do Apocalipse e quer descobrir a hora que Jesus vai voltar, quem é a besta, qual que é o nome do anticristo. Irmãos, a Bíblia não revela. É igual o João. João aqui ele vê, ele ouve e Deus fala, não escreve. Isso você não escreve. Tem coisas que nós estamos limitados e tem coisas que nós estamos capacitados. Né? Então, essa própria história aqui, ela já nos dá essa ideia, que tem coisas que foi nos permitido conhecer e nós temos que estudar e avaliar. E tem coisas que para nós permanecem coberto e nós apenas aguardamos a manifestação disso. Né? Mas na fala, agora o que a gente pode conhecer? O anjo ele fala uma coisa. O anjo fala que não vai demorar mais. Agora, isso, o que significa isso? É alegria ou tristeza para a gente? Não vai demorar mais. Irmão, se a gente pensar, será que isso é bom ou ruim? Imagina que a gente ouvisse Deus falando agora, não vai demorar muito tempo. Mas se a gente já fica todo perturbado com o coronavírus, com o Covid, né? A gente já fica orando para acabar logo o Covid e tal, acabar logo o coronavírus. E se a gente ouve a voz de Deus falando, aguenta aí que já está chegando o fim, não vai demorar mais. Acho que a gente vai orar para mudar, né? Para aumentar o tempo, né? Eu ouvi ainda hoje um pastor muito abençoado falando que Jesus não veio para aumentar a nossa vida. Jesus veio para dar vida eterna. Eu parei para pensar e falei, é verdade, né? Às vezes a gente está orando para ter prolongamento na vida. Só que Jesus veio e morreu por nós, não foi para prolongar a nossa vida, foi para dar vida eterna. Teve apóstolo que morreu pouco tempo depois de Jesus, Tiago, capítulo 12 de Atos, foi decapitado. Tem apóstolo igual João que viveu até uma grande velhice, né? Viveu muito tempo. Nós temos apóstolos que morreram jovens, mal deu tempo de pregar, e temos apóstolos que morreram já bem idosos. Jesus não veio prolongar a vida, ele veio dar vida eterna. Nós temos que crer que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós temos que abraçar com confiança e esperança, como diz Paulo, quer vivamos ou quer deixemos esse corpo, nós vivemos para a glória de Deus. De forma que nós não tememos mais nem a morte, porque a morte não tem poder sobre nós, porque o aguilhão da morte foi quebrada, como eu preguei no domingo passado, e é verdade. Então, se a gente ouvisse a mensagem que não vai demorar mais para chegar ao fim, não seria a mensagem de desespero, mas de esperança. Mas parece que muitos crentes e muitas pessoas
estão atrás de um Deus apenas para lhe dar vida longa. Mas nós temos que estar atrás de um Deus que nos dá vida eterna, que não é a questão de saúde física que vai nos limitar o nosso acesso à presença de Deus. Irmãos, isso é libertador. Isso é maravilhoso demais. Né? Isso é maravilhoso demais. Nós temos que viver como Sadraque, Mesaque e Abidnego. Saiba, ó rei, que se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se a gente tiver que morrer pelo fogo, a gente continua adorando só a Deus. Né? Então, é isso que nós temos aqui no Apocalipse também. Nós temos mártires, temos alguém que vive muito tempo. Né? Bom, vamos lá. Versículo 5. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e a terra. Um detalhe, irmãos. Quando uma palavra se repete muito na Bíblia, a Bíblia está dando uma ênfase que a gente tem que dar atenção. Tá? Lembra que no domingo eu preguei que a palavra nome aparece muito? Aqui, 3 vezes é dito que o anjo tem a perna, ele está entre o mar e a terra. 3 vezes é dito isso. 3 vezes. É falado que o anjo está entre o mar e a terra. O que está invocando isso? Que a mensagem vale para o mundo inteiro. Tá? Então vamos lá. E jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, né? O mesmo que criou, olha aqui, ó, que criou o céu, a terra e o mar. Vocês estão notando aqui, olha? A mensagem vem para terra e mar, vem para o mundo dos homens, do Deus que criou tudo, céu, terra e mar. E tudo quanto neles existe. Qual é a mensagem do anjo? Já não haverá demora. Já não haverá demora. Já não haverá demora. Nós temos que viver com essa mentalidade. Já não haverá demora. Irmão, já passou 2000 anos, mas já não haverá demora. É assim que a gente vive. O apóstolo Pedro, quando pregou lá no Pentecostes, ele mudou um texto bíblico. Não sei se os irmãos já perceberam. Lembra do Pentecoste, que os apóstolos, os discípulos falam lá em uma outra língua ou em línguas? Não vou explicar agora esse texto, mas uma multidão se reúne para saber o que está acontecendo. E Pedro vai falar sobre Joel, o texto de Joel. Pedro ele mudou uma palavra do texto de Joel. Depois você pesquisa, compara para você ver. Em Joel está escrito assim, ó, e há de ser naqueles dias que derramarei sobre toda a carne do meu espírito, diz o Senhor. E os vossos jovens profetizarão, e está escrito, e há de ser naqueles dias. Pedro ele muda uma palavra. Pedro fala assim, ó, isso é o que foi dito por Joel, e há de ser nos últimos dias. Pedro muda naqueles dias para últimos dias. Nós temos que viver como se fossem os últimos dias. Tiago, eu coloquei no final do nosso texto, tá? É o último texto da nossa lição de hoje. Tiago, capítulo 5, não me lembro o versículo, está no final. Tiago fala assim, ó, que nós temos que viver sabendo que o juiz está às portas. O juiz está às portas. Sabe aquela situação que você está num lugar fazendo alguma coisa e alguém já está para chegar e você vai ter que mudar tudo? Por exemplo, hoje aqui na aula, né? A nossa irmã Nélia estava ali com o pai dela, vocês conversando. Aí na hora que eu falei, alguém falou assim, o professor chegou, né? Não foi isso que aconteceu? Sabe quando você está na sala de aula e você está conversando com alguém, ou lá no culto, né? A gente está batendo papo, conversando, aí o pastor chega. Aí a gente sabe que agora é hora da gente parar de conversar, porque o culto vai começar, né? É hora da gente parar de conversar, porque a aula vai começar. Então, o pastor está chegando, o professor está chegando, o juiz está às portas. A gente tem que viver como se a chegada de Jesus fosse iminente. Já não haverá demora. Verso 7. Né? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, aos seus profetas. Irmãos, só uma pequena pausa aqui. Deixa eu só fazer uma pequena pausa aqui.
Só mandar Ok. Irmãos, desculpa um barulhinho que tiver aí, tá? Temos algumas crianças aqui em casa, não sei se os irmãos estão ouvindo um barulhinho no fundo. Mandei uma mensagem pedindo ali um silênciozinho ali. Bom, irmãos, vamos voltar aqui para a nossa aula, né? Vamos lá então. Apesar do anjo falar que não haverá demora, o anjo fala que essa demora está ligada ao toque da sétima trombeta. Olha o verso 7. Mas nos dias, já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Irmãos, tem coisas que a igreja não tem resposta. Tem coisas que eu não tenho resposta. Irmãos, eu já li muita coisa. Não li o tanto que devia, né? Eu já li muita coisa. Provavelmente, quando eu morrer, vai ter mais livro que eu tenho que eu não consegui ler do que os que eu já li. Eu já li muita coisa. Eu não tenho as respostas todas. Por exemplo, o problema do mal no mundo. Essa é uma discussão que tem na teologia por séculos. Por que existe um Deus bom e existe coisas ruins no mundo? Por que quem serve a Deus às vezes sofre mais do que aquele que vive de um modo ímpio? Por que nós temos tantos problemas na nossa vida? Por que às vezes parece que Deus está em silêncio? Por que certas coisas acontecem? Nós não temos todas as respostas. O Apocalipse está dizendo, é como se estivesse dizendo para João, e João, a Bíblia não foge, tá? A Bíblia não explica, mas ela relata. Ela diz lá do povo de Deus que é perseguido, ela diz dos mártires, ela diz das pessoas que morreram pela fé no Cordeiro, mas a gente não entende. Mas aqui o anjo está falando, João, já não haverá demora. Nos dias da voz do sétimo anjo, o sétimo anjo que vai tocar a trombeta, João já contou 6 trombetas, faltava a 7ª. Cumprir-se-á o mistério de Deus. Tem muita coisa que na nossa vida ainda é envolta em mistério. Ainda é envolta em mistério. Como é bonito ouvir a nossa irmã Ruth contando o testemunho do irmão dela. Ao mesmo tempo, nós temos a irmã Salomé com uma pessoa que faleceu. Como é bonito nós ouvirmos a nossa irmã Silvia contando que os exames dela não deu nenhum problema. Ao mesmo tempo, o sobrinho do irmão Jailton está tendo reações do acidente que sofreu. Irmãos, esse mistério a gente não entende. E a Bíblia não esconde, mas a gente não entende completamente. Repetindo, Atos capítulo 12, irmãos. Tiago é morto ao fio da espada. E Pedro está preso e vem um anjo, solta as correntes, abre as portas da prisão e leva Pedro para a rua. Você entende isso? Um apóstolo que morre pela fé e outro que experimenta um milagre pela fé. Para nós isso ainda é um grande mistério. Mas o anjo está falando para João, João, aguenta aí. Já não vai haver demora. Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Vamos pensar um pouquinho mais avante aqui, né? O anjo agora faz um anúncio e confirma com juramento. O anjo jura, irmãos, né? Qual é esse anúncio? Às vezes, o anúncio se interpretou no sentido de que o tempo deixará de existir. Mas não é isso, tá? Ou que o tempo, tal como nós conhecemos a história, chegou ao fim e que está para começar a eternidade. É muito mais provável que significa que resta pouco tempo, que já não há muito tempo, que não vai haver demora. Sabe o que vai acontecer na sequência? Quando esse anjo vem falar com João, parece que João está sendo fortalecido por uma coisa difícil que ele vai ter que revelar. Nós já vimos muitas coisas ruins aqui no Apocalipse, difíceis de até entender. Mas ainda nós não conhecemos um lado muito sombrio da história que vai ser contado a partir do próximo capítulo. Nós ainda não lemos, vocês já notaram? Nós ainda não lemos sobre o anticristo, sobre a besta e sobre o falso profeta. O anticristo está a ponto de fazer a sua entrada.
em cena e de um modo com muito terror, destruição e furor. Então é como se esse anjo estivesse falando para João: João, já não haverá muito tempo. Ainda vai vir coisas ruins, mas o mistério de Deus vai ser revelado no final. Então nós temos aqui a ideia do mistério. Que mistério é esse? O anjo fala em mistério. Vocês viram aqui, olha. Cumprir-se-á, então, o mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Né? O mistério de Deus. Vai se cumprir o mistério de Deus. O que é esse mistério? Então, eu coloquei aqui alguns textos para a gente contextualizar, tá? Mistério é uma palavra bíblica importante, cujo significado original não é algo secreto, misterioso, como se fosse algo encoberto, tá? Mas o sentido de mistério aqui é o mesmo que está em Daniel, capítulo 2, versículo 29 ao 30. O que temos lá em Daniel? O rei teve um sonho e não sabia interpretar. Daniel interpreta e diz para o rei: ó rei, a Deus que pertence os mistérios revelou ao rei o que vai acontecer. Nós temos na literatura de Qur'an, a literatura de Qur'an não é texto bíblico, mas é comentário sobre passagens da Bíblia, que diz que Deus revelou seus mistérios aos seus profetas. Mas o texto mais interessante que eu tenho para mostrar para os irmãos é Romanos 16, 25 a 26. Preste atenção, eu vou ler aqui a passagem, tá? Eu coloquei aqui, ó. Vou destacar de azul, aí eu tiro, só para os irmãos verem onde eu estou. Tá vendo aqui, ó? Eu vou ler isso daqui, ó. Então vamos lá. Romanos 16. Olha o que Paulo escreve. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Paulo ali estava se referindo ao plano da salvação em Jesus, que Paulo vai dizer é loucura para os gregos, escândalo para os judeus. Na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve, o mistério que Paulo diz muitas vezes é o plano da salvação em Jesus. Ninguém esperava, ninguém percebia que o Deus Criador se encarnou. Olha que mistério. O Deus que criou os céus e a terra um dia esteve deitado numa manjedoura. Estamos chegando no Natal, quando a gente lembra disso. O Deus que criou os céus e a terra esteve andando pela praia lá na Galileia. O Deus que criou os céus e a terra um dia foi amamentado por uma mãe. Mulheres aqui que já amamentaram, o Deus criador do céu e da terra já foi amamentado. Olha que mistério. Será que alguém seria capaz de enxergar naquele bebê o criador dos céus e da terra? Na cruz, imagina um homem crucificado, praticamente nu, humilhado, todo marcado, crucificado. O que as pessoas viam ali? Um condenado morto pelo Império Romano. O que Paulo viu ali? Paulo diz que na cruz Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo. E Paulo escreveu que isso era um mistério. Paulo diz que lá na cruz, todo mundo só viu o fato histórico, um homem crucificado. Mas Paulo diz que ali na cruz, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, o mistério aqui tem um sentido do plano de Deus na história. Coisas que às vezes nós não vemos, não percebemos, mas que um dia para nós vai ser dada uma compreensão, né? Então, naquele momento, as pessoas talvez olhassem para Jesus na cruz e não entendessem. Mas a palavra de Deus depois diz que era Deus reconciliando o mundo consigo. Nós temos hoje tantas provações e privações entre os irmãos que nós não entendemos. Mas o mistério de Deus, o anjo falou, não vai demorar. Na época do sétimo anjo, o mistério de Deus vai se cumprir. Não é nem se revelar, vai se cumprir o mistério de Deus. Porque é o momento que a história está caminhando para o seu desfecho final. É o momento que a história vai estar caminhando para o seu final.
Eu falei que a gente tem que viver como se já não restasse muito tempo, né? Vocês se lembram da linguagem de João, em 1 João? Filhinhos, já é chegada a última hora, né? Já é chegada a última hora. Nós temos que viver como se já fosse a última hora. E nós temos aqui o livrinho, para concluir, né? Agora é o versículo final, o texto final, né? O anticristo ele está para aparecer em cena, tá bom, irmãos? A partir do próximo capítulo a gente já começa a falar do anticristo. Mas nós temos aqui uma mensagem importante para João, que tem a ver com esse livro. Irmãos, aqui nós temos um paralelo com Ezequiel. Quem leu aqui, lembrou de Ezequiel? Em Ezequiel, eu vou ler para os irmãos o texto de Ezequiel. Deixa eu encontrar aqui onde eu deixei. Aqui, ó. Ezequiel capítulo 2, versículo 9 e 10. E depois o 3, 1 e 2. Irmãos, aqui não é pulo não, tá? Ezequiel, o capítulo 2 de Ezequiel acaba no versículo 10. É o último versículo do capítulo 2. Então, o capítulo 10 o capítulo 2 de Ezequiel, versículo 10, ele está ligado ao primeiro versículo do 3. Olha como é parecido com a experiência de João. Então vi, e eis que certa mão se estendia para mim, e nela se achava o rolo de um livro. Estendeu diante de mim, estava escrito por dentro e por fora, nele estava escrito lamentações, suspiros e ais. Então Ezequiel viu na visão uma mão que estende um rolo, o rolo está escrito por dentro e por fora, e a mensagem não é boa. Ele diz que é lamentação, suspiro e ais, ou seja, é juízo. Aí o capítulo 3 começa assim: ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come esse rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca e ele me deu a comer o rolo. E ele me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu comi e na boca era doce como mel. Olha como é parecido com a experiência de João, só que tem uma diferença. Ezequiel não disse que era amargo, depois ficava amargo, só no Apocalipse. João tem uma experiência muito parecida. A voz do céu fala para João: João, vai e pega o livro da mão do anjo e come. E João foi. O anjo falou para João: João, esse livro vai ser doce como o mel na sua boca, mas quando cair no seu estômago ele vai se tornar amargo. O que significa isso, irmãos? Qual que é o significado? Comer o rolo, né? Então você tem a palavra ali, a mensagem que vem para João, ele tem que comer a mensagem. O que significa comer a mensagem? Vocês já ouviram a expressão, né? Que a pessoa comeu a palavra de Deus, né? A palavra de Deus não é o pão, nem só de pão viverá o homem. A palavra de Deus é um alimento. Nós já ouvimos isso muitas vezes, né? A ideia de comer o rolo, a ideia de ingerir, é de interiorizar, é de assimilar completamente a palavra de Deus, ou a mensagem de Deus. Nessa visão, a metáfora é muito fácil de entender, tá bom? A ideia é que ele devora a palavra. Irmãos, isso é de uma vida incrível, que eu gostaria que nós experimentássemos. A palavra de Deus, deixa eu pegar aqui minha Bíblia. A palavra de Deus, irmãos, entendam o que eu vou dizer, tá? A palavra de Deus não é um livro. Não é o livro. É a palavra. Eu tenho aqui a Bíblia. A Bíblia está aqui na forma de livro. Ela já esteve na forma de rolo. Tem gente que não gosta da Bíblia digital no computador. Ela deixa de ser palavra de Deus porque não é mais o livro. A Bíblia digital, ela está digital. Ela não é um livro. O celular não é um livro. Ele é digital. Deixa de ser palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é muito mais do que o livro. Ela é a palavra interiorizada, criando vida em nós. A palavra de Deus é essa mensagem, são essas palavras que estão escritas, mas ganhando vida dentro de nós. Lembra quando Paulo diz que tinha dores de parto até Cristo ser formado nos irmãos? Cristo está sendo gestado em nós. Você devorar a palavra é como se a palavra de Deus ela não está mais do lado de fora. A palavra de Deus agora está dentro de você. A palavra de Deus se mistura a você. É como se a palavra de Deus ganhasse vida em você. Irmãos, no caso de João e de Ezequiel, é como se a mensagem de Deus
não fosse mera burocracia. Sabe quando alguém é pago para dar aula? Sabe quando alguém é pago para cantar? É pago para fazer alguma coisa? De repente ele faz sem vida, sem emoção, sem envolvimento. Nós que pregamos a palavra de Deus, ensinamos a palavra de Deus e levamos a palavra de Deus, temos que ter isso não como uma obrigação, mas como algo vivo que está interiorizado em nós. A palavra de Deus tem que ganhar vida em nós. Ela tem que ser como se fosse algo que nos contaminou, né? A palavra não é muito bonita, que é associado mais à doença, né? Mas a palavra de Deus tem que ser como se fosse devorada e agora está dentro de você, faz parte de você. Então, o mensageiro de Deus, ele tem que viver a palavra. Eu vou dar um exemplo. Já cheguei ao fim, tá bom, irmãos? Aqui já é o final, tá? Nas experiências proféticas, aqui eu vou lembrar, por exemplo, de Jesus. Quando Jesus prega sobre Jerusalém, Jesus chora. Lembra que Jesus chora sobre Jerusalém? Na Bíblia, Jesus chora 2 vezes, né? Jesus chora quando morre Lázaro e em Mateus 23, quando Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram. E diz que Jesus chorou sobre Jerusalém. A palavra de Jesus profética era de uma destruição que iria vir sobre Jerusalém. E quando Jesus profetiza e prega, ele chora. Porque não é uma palavra vazia, desassociada. Jesus sente a dor que vai vir sobre Jerusalém. Martinho Lutero dizia que toda vez que ele pregava, ele queria sentir como se fosse a última vez que ele iria falar. Quando a gente fala da palavra de Deus, nós temos que estar envolvido com a palavra de Deus, não como algo mecânico, mas como se a gente estivesse compartilhando uma verdade fundamental. Só que a maioria, ou grande parte de pregadores e de pessoas, parece que estão tão distante dessa palavra, não é verdade? Ou muitas pessoas, que a gente não sente a vida fluindo na vida daquele que fala. João tinha que falar, mas João tinha que experimentar o gosto doce e amargo. A palavra de Deus é doce e amarga, irmãos. Ela é amarga porque ela anuncia juízo. Ela é amarga porque ela anuncia destruições que virão. Mas isso não é gostoso de falar. É uma mensagem dura, muitas vezes. Jesus proclama, mas Jesus não é aquela pessoa que proclama Jerusalém vai ser destruída e dá risada. Né? Bem feito, agora vocês vão ter o que merecem. Jesus diz que Jerusalém vai ser destruída e Jesus chora sobre Jerusalém. A mensagem de Deus muitas vezes é dura, mas o pregador somos todos nós, tá? Não é só quem está no púlpito, não. A pessoa que se envolve com a palavra de Deus, ela deve sentir em sua vida a realidade que nós pregamos, né? Não é mera teoria, não é mera teologia, é a vida envolvida na palavra de Deus. É uma grande empatia. E nós temos aqui o final, que diz que ainda é necessário, para João, né? Ainda é necessário que você pregue para... Eu vou ler aqui o texto, olha aqui. Ó. Aí a gente conclui, né? Ó, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O que João ouviu? João come o livro, ele come o livro. É doce e amargo. Então, João, agora você vai profetizar para reis, povos, nações e línguas. O que nós temos hoje na nossa mão? Nós temos João aqui entre nós? Não, João morreu. Mas nós não temos a mensagem de João aqui escrita, que é o Apocalipse. Nós não temos a palavra de Deus, seja no celular, seja o áudio, não importa. Nós temos a palavra de Deus. A palavra de Deus é para povos, nações, línguas e reis. O que o anjo queria dizer para João é: João, se anima. O tempo está chegando no fim. É preciso levar essa palavra para povos, nações e reis. Como que a gente conclui a nossa aula de hoje? O que é esse interlúdio da 6ª trombeta para a 7ª?
Sexta trombeta, uma destruição grande. Sétima trombeta já é o fim. A ideia é mais ou menos isso. Igreja, nós estamos na última hora. Estamos na última hora. Vamos anunciar essa palavra que é doce e amarga, mas não vamos anunciar como se fosse algo externo a nós, mas como se fosse algo que entrou em nós e faz parte da nossa vida. Nós comemos o livro. A palavra de Deus não é mais o livro por fora, mas é o livro por dentro. Alguém pode tomar a minha Bíblia e queimar, mas a palavra já foi interiorizada. E agora eu falo a palavra de Deus com essa urgência para reis, nações, povos e línguas. Essa é a mensagem aqui do Apocalipse do interlúdio. Né? Aí agora a gente volta na semana que vem, já apresentando o anticristo, né? Apresentando as testemunhas, vai ser muito interessante, e apresentando a sétima trombeta. Tá bom, meus irmãos? E agora a gente chega ao final da nossa aula de hoje. E o final é o texto de Tiago, tá? Eu não cheguei a descer para ler, mas quando o Tiago diz: o juiz está às portas. Amai uns aos outros, o juiz está às portas. Beleza, meus irmãos? Vamos terminando por aqui.